Em julho de 2019, Kevin Feige subiu ao palco do Hall H da San Diego Comic Con, prometendo o futuro da Marvel nos cinemas. Entre suas promessas estavam séries de televisão para explorar mais personagens secundários dentro do próprio MCU, além de ter mais histórias de diversidade e representatividade. E depois de atrasos por causa da pandemia, e depois de 4 séries e 2 filmes que até têm a sua representatividade, nada foi tão diverso quanto Eternos, o primeiro filme em grupo da fase 4, que chegou na última quinta-feira, dia 4 de novembro, nos cinemas. Eu venho trazer aqui a minha análise desse filme que está sendo massacrado pela crítica internacional, mas como é o segundo filme mais longo da Marvel, então tem muita coisa para comentar. Então vem comigo, que a conversa vai ser longa. Eternos com certeza é o filme fora da curva da Marvel. Introduzindo os heróis originais dentro do universo da Marvel, os seres eternos foram criados pelos deuses celestiais há milhões de anos, desde a criação do universo, e tem como objetivo proteger toda a vida senciente dos deviantes, bestas carnívoras que só querem destruição e matar tudo que é vivo no universo. Dirigido por Chloe Zhao, a gente conhece os 10 Eternos da Terra, que acabaram criando laços muito profundos com os habitantes do planeta. E depois dos eventos de Vingadores Ultimato, eles acabam tendo que se reunir, pois o que eles acreditavam que estavam extintos, os deviantes, na verdade não estão tão extintos e eles precisam acabar com essa ameaça antes que mais caos e mais morte se espalhe pela Terra. Porém, nessa jornada, eles vão acabar descobrindo o real motivo da existência deles e a natureza da missão que eles estão esperando ainda na Terra há mais de 7.000 anos. Bom, gente, esse filme Eternos, ele está recebendo notas baixíssimas em vários sites que agregam críticas. A gente está vendo semana após semana, a nota baixando. Atualmente, no momento que estou gravando esse vídeo, ele está abaixo dos 60%. É o pior filme dentro do MCU que está mal avaliado. Ele está, se eu não me engano, em 57%, 58% atualmente. A gente demorou um pouco para assistir. As sessões aqui do Brasil para a imprensa demoraram 2 semanas. Diferente dos Estados Unidos, que chegaram com 3 semanas de antecedência. Mas eu tenho que falar que a ideia principal desse vídeo que eu pensei em fazer era trazer um comparativo do que eles estão achando ruim e eu mostrar argumentos de que esse filme não é tão ruim assim. Mas depois de assistir o filme e ler as críticas, realmente as críticas que estão despencando a nota de Eternos, eu percebi que eles não estão tão errados assim. É simplesmente que eles estão realmente concordando em muitas coisas. Lógico, existem aquelas pessoas, aqueles nerdolas que queriam aquele arroz com feijão que a Marvel faz desde 2008, que não quer uma coisa diferente, não quer uma coisa ousada. Mas tem muitas pessoas muitos jornalistas que estão analisando friamente como um filme da Marvel, como uma evolução da Marvel, e estão apontando os mesmos erros que a Marvel estava cometendo a cada novo filme. Então, assim, eu acabei concordando com a maioria dessas críticas, então eu venho trazer uma análise bem mais completa. Caso você queira saber a minha análise, tem 2 críticas no site, uma minha e uma da Natália. Eu vou deixar as 2 aqui linkadas para você ver o nosso parecer mais sem spoilers, mas aqui eu vou falar um pouco mais com spoilers porque eu preciso comentar alguns pontos muito importantes. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que falar que esse é o filme mais humano e mais sensível que a Marvel fez. E eu acho que só foi possível isso principalmente por causa da escolha da diretora Chloe Zhao, que ela é conhecida mais pelo circuito independente, que não gosta muito de coisas blockbusters. Na época em que ela foi anunciada, as pessoas pouco conheciam dela. Ela tinha 2 projetos já na mídia que eram independentes, não eram de grande público. E na época
junto com a gravação de Eternos, ela também estava em pré-produção de seu filme Nomadland, que nesse ano de 2021 ganhou o Oscar de melhor direção. E a gente viu a partir desse filme que foi pro Oscar, que ela ganhou, o estilo dela mais certinho, e a gente começou a ficar com muita dúvida. Muita gente começou a ficar com dúvida porque ela tem esse olhar bem mais analítico, esse olhar bem mais cru de contar uma história, mas também é muito criativa. E eu acho que a escolha foi perfeita, principalmente para os Eternos. Aqui a gente tem literalmente uma história de origem. A Chloe Zhao, ela consegue deixar bem claro a camada emocional, a camada mais sentimental do filme, quando a gente vê como que é a relação desses seres imortais, desses deuses, literalmente, com a raça humana, e o quão tocante como cada um deles se relaciona diferente com os humanos e a importância que cada um dá. E eu acho que esse toque, esses detalhes que ela dá, seja num close-up de um ator, ou seja mesmo mais um gesto que não tenha rosto, é só um gesto de mão, ou até mesmo uma hesitação, é muito bonito. As cenas sem fala são muito bonitas, principalmente as cenas com o Phastos. Mas eu tenho que falar que, por ser tão diferentes, cause essa estranheza nos fãs mais aficionados da Marvel, porque vão estranhar o estilo da diretora, vão estranhar o estilo da direção que ela toma para essa narrativa, que não é uma narrativa muito Marvel de ser. Apesar que tem as piadas, tem o tom mais cômico, com certeza a gente sente que é aquele tom que sempre teve em todos os filmes da Marvel e também nas séries agora da Marvel, que meio que ela foi obrigada a colocar para dar um tom mais leve, até para parecer que está no mesmo universo, parecer que eles estão fora de sintonia. Mas tirando essa parte, eu acho que o filme ele é muito bonito e ele tem muita coragem, principalmente pela diretora querer utilizar o máximo de luz natural, o máximo de cenas sem CGI ou sem tratamento digital, que a gente já ficou sabendo depois das entrevistas que ela sempre priorizou isso. O máximo que ela conseguiu ter de cenas naturais, de cenários deslumbrantes, de tirar o fôlego, ela aproveitou. As cenas que ela não conseguia aproveitar, que precisava de um CGI, não teve outra, ela precisou colocar um CGI, mas isso não desvalida tudo que ela fez até então. É um ótimo complemento, mas assim como todos os filmes da Marvel, pode passar muito batido, porque é a mesma carta que eles estão usando desde 2008, que é muitas cenas grandiosas, com CGI, que parece muito fora de sintonia com a realidade. Mas aqui eu acho que ela consegue chegar num equilíbrio entre a fantasia bem fantasiosa e o cenário bem mais realista, com as paisagens que ela escolheu. Fora isso, a gente tem que falar da diversidade. Eu acho que também, por conta da Chloe Zhao, a gente tem um elenco super diversificado. A gente tem a protagonista, é uma mulher asiática, que é a Gemma Chan. A gente tem a primeira personagem e atriz com PCD, que é a Lauren Ridloff, que ela é uma deficiente auditiva, e que a sua deficiência não é uma coisa que a define, simplesmente só mais um detalhe da personagem. A gente tem o primeiro casal realmente homoafetivo principal aqui, que é o Phastos e o seu marido, e tem uma família, ele tem um filho que é muito bonitinho. A gente tem uma latina, a gente tem um sul-coreano. Então assim, o elenco é super diversificado em gênero, raça, orientação sexual, capacidades físicas, e muitos dos jornalistas lá de fora, eles apontam isso e glorificam a direção da Chloe Zhao e a produção do Kevin Feige, de todos os produtores, por escalarem esses atores e fazerem dessa história uma história diversa, mas que a sua diversidade não seja o centro para o desenvolvimento do seu personagem, mas é só mais um detalhe do personagem, que outras coisas da sua personalidade mesmo, ou a sua alegria ou a sua introspecção, sejam a base principal de desenvolvimento deles.
Dito isso, eu preciso apontar um detalhe, mas um elemento desse filme que pode ser bom ou pode ser ruim, que é a quantidade de personagens. Esse filme ele tem uma duração de 2 horas e 36 minutos aproximadamente. É o segundo filme mais longo do MCU e também é o filme que se equipara, por exemplo, ao filme de Vingadores, todos os filmes de Vingadores, a Guerra Civil, que tem 12 heróis. Ele tem muitos personagens novos, que precisam ser introduzidos e precisam ser desenvolvidos. E por conta, mesmo desse tempo de duração de filme longo e a quantidade de personagens novos, eu acho que não teve tempo suficiente para realmente a gente conhecer cada um dos Eternos. A gente consegue apenas conhecer a superfície deles. A gente sabe que esse filme ele foi construído por volta da Cersei, da Gemma Chan. Então a gente tem muito mais coisa dela, mas mesmo as coisas que a gente tem dela, parece que ainda não é relacionável. Ela precisa de se desenvolver ainda mais pra gente criar uma empatia maior por ela. A gente acaba criando empatia realmente pela Tina, da Angelina Jolie, porque é o nome que a precede, pela Makkari, da Lauren Ridloff, que ela aparece pouco, mas o pouco que ela aparece são as melhores cenas. E ela tem a melhor química com o Druig, que é um introspectivo, é um manipulador de mentes que vai contra todos os preceitos dos Eternos e tudo que os Celestiais deram para os Eternos, os direcionamentos que os Celestiais deram para os Eternos. E também é outro personagem muito interessante, ele também não aparece muito, mas ele fica naquele entremeio entre herói e anti-herói. Ele quer usar os seus poderes para realmente trazer paz para todo mundo, impedir que as pessoas entrem em guerras. E ele é um dos personagens mais interessantes, mas que não teve tempo para se aprofundar mais. A gente tem vários outros personagens, aí já que é com certeza a personagem que menos aparece e poderia ter muito mais história para contar, ela como se fosse a mãe desse grupo. E eu acho que esse filme ele sofre por causa disso, porque de todos os filmes da Marvel, todos os filmes não, todas as fases da Marvel, a gente sempre tinha um filme solo de cada um dos heróis, pra gente realmente conhecer o personagem, conhecer suas motivações, conhecer a sua personalidade. E então a gente tem um filme de grupo que a gente não precisa reapresentar todo mundo. A gente só vai mesmo, mostra todo mundo ele se juntando e tentando defender a Terra das ameaças. Aqui a gente vai ver o oposto, a gente precisa introduzir todos os 10 de uma vez e todos os 10 precisam já se reunirem para combater a ameaça que acaba acontecendo quando os deviantes despertam. Então acho que pode ser meio lento e pode ser que faltou tempo para desenvolver isso, mas eu acredito que, assim como na mensagem final, que os Eternos vão retornar, a gente tem mais oportunidades para conhecer eles. Pode ser que não nos Eternos 2, mas em outros filmes de outros heróis que eles possam vir a aparecer. Pode aparecer um dos Eternos no filme de Thor, que pode ter mais desenvolvimento. E pra gente conhecer mais deles separadamente, conhecer eles mais como um ser e não como um grupo, que a gente já viu como eles são incríveis. E eu tenho que ressaltar aqui, as cenas de ação são muito bonitas, principalmente as cenas com a Tina e o Gilgamesh, são as melhores cenas de ação que eu vi esse ano, são muito boas. Mas eu queria muito ver como cada um personagem é e conhecer o personagem. A Tina, por exemplo, é outra personagem super interessante, só que ela não tem tanto tempo de tela pra gente conhecer mais sobre a sua personalidade, seu passado e conhecer um pouco mais a sua condição, que ela é a única dos Eternos que tem uma doença. E ela vai ser muito importante para eles descobrirem a verdade dentro desse filme. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Não se esqueça de comentar aqui embaixo quais são suas expectativas para Eterno. Se você já assistiu, o que você achou do filme? Comenta aqui, eu vou responder todo mundo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Curta ele para ajudar a gente a crescer aqui no YouTube. Se você quer ir de paraquedas, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. No final desse vídeo eu vou deixar recomendações de outros vídeos que a gente já lançou aqui no canal. Até a próxima!